Salve Maria, pessoal do Ofício das Trevas, Deus abençoe a todos, os salmistas. Vamos passar um pouquinho a melodia e a tonalidade dos salmos que serão cantados. O primeiro salmo do Ofício das Trevas, ele é o Salmo 94, que é chamado de invitatório. Ele tem uma melodia um pouco mais trabalhada, então nós não vamos passar aqui. A pessoa que vai fazer ele já deve estar ensaiando, já foi passada a melodia. Aqui nós vamos passar os salmos que vão ser feitos nas estações, ou seja, o segundo salmo do Ofício das Trevas para frente, tá bom? Então, o segundo salmo do Ofício das Trevas, por coincidência, é o Salmo 2, né? Então eu vou usar ele como modelo para a gente ver a melodia e a tonalidade também, tá bom? Então, Salmo 2, nós vamos ficar só aí na primeira estrofe, se vocês tiverem aí o roteiro, eu vou ficar só na primeira estrofe, porque na primeira estrofe tem um modelo já do verso normal, que é o verso quando tem só duas linhas, né? Então, porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, né? O versículo 1 do Salmo. O versículo 2, ele é um verso com 3 linhas, né? A gente chama de flexa, né? Geralmente tem uma cruzinha lá na frente, mas você identifica ele porque é um versículo com 3 linhas. Então, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Então, essas são são dois tipos de versos que aparecem no Salmo, né? Às vezes o verso comum com 2 linhas e às vezes o verso com a flexa que ele tem 3 linhas. Quando é assim, se estica um pouquinho mais, né? Na flexa para fazer a melodia inteira só a partir da segunda linha, né? Quando tem a flexa, a terceira linha, tá bom? Vamos ver na prática que fica mais fácil. Eu vou pegar em Ré menor esse salmo, tá bom? Os tons menores, gente, na escala dos acordes, veja bem, os tons menores, eles são tons mais pesados, às vezes sombrios, às vezes tristes, melancólicos, né? Eles são tons que evocam mais assim força, né? Força, brado de guerra, muitas vezes também, ou lamentação e choro, né? Por ser uma semana mais assim, que tem essa espiritualidade da paixão, também algo também que nos recorda algo fúnebre, nós usamos tons menores, tá bom? Então vamos lá, Ré menor. Identifica, né? Já esse tom mais pesado, né? Aqui seria um Ré maior, ó. Mais alegre. O tom menor, ele é mais pesado. Tá certo? Vamos lá. Então, Ré menor, dá para fazer tanto grave quanto agudo. Nessa área aqui do Ré menor, tanto os homens com grave ou as mulheres que têm um pouco mais de grave e aqueles que têm mais agudo conseguem fazer em Ré menor, tá bom? Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Olha, eu fiz numa área mais grave, né, mais confortável para mim, mas pode subir a oitava, né? Isso pode ficar um pouco mais agudo. Não precisa mudar de tom. As mulheres que quiserem fazer um pouco mais agudo também dá para fazer, veja bem. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Eu não mudei de tom, eu só mudei a oitava da minha voz, né? É como se fosse aqui o teclado aqui do órgão, né? Eu só peguei a minha voz e joguei mais para frente para ficar mais agudo, né? Então, vou voltar a primeira vez mais grave. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Mais agudo. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Dá para fazer mais agudo ainda.
Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Então você vai identificar aonde que está a sua voz. Todos podem fazer em Ré menor e dá para fazer dessas três formas: o mais grave, um médio e o mais agudo, né? Porque os povos agitados se revoltam, ou porque os povos agitados se revoltam, ou porque os povos agitados se revoltam. Viu? Então não precisa mudar o tom de ninguém, cada um só precisa identificar aí a sua oitava, né? A sua zona de conforto, vamos dizer assim, né? Tá bom? Então, essa parte foi mais importante para a gente falar da tonalidade, pessoal. Então todos conseguem fazer no mesmo tom, fazer em Ré menor. Agora vamos fazer a estrofe inteira, tá bom? Para vocês verem. Como eu disse para vocês, o primeiro versículo, ele é de 2 linhas, então cabe a melodia do começo ao fim, que é... Essa é a melodia do começo ao fim, tá bom? E depois nós vamos ter, no segundo versículo, vai ser 3 linhas, e aí nós vamos, então, na primeira linha, a gente faz com um reto tom, né? Que é a flexa. A gente estica, né, ainda um pouquinho a melodia, para depois encaixar a melodia completa nas outras 2 linhas, tá bom? Então presta atenção que vocês conseguem ver aí a diferença, tá bom? Vou fazer no grave. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Agora com a flexa. Porque os reis de toda a terra se reúnem. Ó, não mudei, fiz um reto tom. Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido. Tá certo? Vou fazer mais uma vez com a oitava um pouco mais elevada. Porque os povos... Opa, afinando. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido. Vou fazer agora na oitava mais acima, para os mais agudos. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido. Vocês viram que para mim, nessa última, fica um pouco mais desconfortável, muito agudo, né? Falsete. Mas eu só estou fazendo essas 3, gente, para vocês verem que como que no único tom, Ré menor, para todo mundo, dá para os homens ou as mulheres com mais grave fazer, as pessoas que têm um médio, né, mais tenor, fazerem também, e os que têm uma mais aguda a voz, né, ali para o soprano ou os contras aí, também dá para fazer. Então dá para fazer graves, médios e agudos no único tom Ré menor, tá bom? Vou encerrar aqui com o médio de novo, né, que seria para mim o mais confortável, para a gente encerrar o vídeo. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido.
Pessoal, espero ter ajudado. Essa é a melodia que nós vamos seguir no ofício das trevas. Deus abençoe a todos. Salve Maria.